Estaremos abordando sobre os meios que mantêm a organização, que são os recursos. E para se existir recursos financeiros, nós precisamos de formas de pagamento. Uma empresa, ela precisa viabilizar a entrada de recursos financeiros no seu caixa, seja ela de forma eletrônica ou de forma física. Antigamente se utilizava mais de forma física, que era o dinheiro vivo, mas hoje não. Hoje nós temos várias formas de pagamentos. Dentre eles nós temos aí os cheques, os cartões de crédito e débito, boletos bancários e etc. Uma coisa bem interessante que eu vou falar aqui para vocês, a maneira com que esses valores são lançados nos sistemas irá depender do software que a empresa utiliza e da política interna, dos procedimentos internos que essa empresa adotou, que essa empresa pratica. Uma coisa que você precisa lembrar, nem todo cliente está autorizado, não é isso? Ou nem todo cliente está autorizado a efetuar pagamento como cheque em determinadas empresas. Você precisa verificar se aquele cliente é cadastrado ou não. Estou fazendo essa observação porque você pode trabalhar em uma farmácia como operador de caixa, pode trabalhar em um posto de gasolina, pode trabalhar em um supermercado, enfim, é um leque variado. Suponhamos que você vai trabalhar no posto de gasolina e chega um cliente para passar um cheque. Você precisa verificar se aquele cliente, se aquele cheque é cadastrado naquele posto de gasolina. Você não pode simplesmente só fazer o recebimento com aquele cheque. Existe todo um processo para fazer o recebimento de cheque. É diferente de cartão, e é diferente do dinheiro, e é diferente do Pixel, né? Que está sendo muito utilizado agora, que é o Pixel, que é essa forma de pagamento aí. Então, pessoal, observem bastante essa questão do recebimento do cheque. De repente você recebe um cheque de um cliente desconhecido e aquele cliente não está autorizado a fazer pagamentos com cheque. E aí você pode estar trazendo prejuízos para a empresa e prejuízo para você. Então observem a política interna daquela empresa no que diz respeito a recebimentos, em especial o recebimento de cheques, tá ok? Vamos falar então, já que nós estamos mencionando aqui, falando sobre cheques, vamos falar aqui, pessoal, sobre os cheques, né? O cheque, ele trata de uma ordem de pagamento à vista. Ele é uma ordem de pagamento à vista, tá ok? É um título de crédito. Nesse tipo de operações, como está aí no slide, que você pode ver claramente, estão envolvidos 3 agentes diretos. Quem são esses agentes? O emissor, que é aquele que emitiu o cheque. Digamos que o cheque é seu, você assinou, fez a emissão do cheque, então você é o emissor. O beneficiário, isto é, quem o cheque é entregue, para quem você entregou o cheque. E o sacador, quem é o sacador? Que se refere ao banco em que está depositado o dinheiro do emissor, ou seja, o banco onde está depositado o dinheiro do dono do cheque, que é no caso o emissor. Enquanto a ordem de pagamento à vista, o cheque pode ser sacado, pessoal, pelo possuidor, pelo aquele que possui. Existem algumas regras, mas aquela pessoa que está com o cheque em mãos, automaticamente ela está autorizada a sacar. Mas vamos aí que você vai entender que existem algumas particularidades. Quando não é nominal a alguém, entretanto, quando se tem cheque de quantia superior a 5 mil, é sugerido que o cliente avise o banco previamente. Por quê? Porque nos bancos, né, podem postergar os valores acima deste. Tá ok, pessoal? Então o cheque ele pode ser emitido, preste muita atenção nisso que eu vou estar falando aqui para vocês. Os cheques ele podem estar sendo emitidos de 2 formas. Só aguarde aí que eu vou estar passando aí no slide a seguir, que vocês verão quais são essas 2 formas que os cheques podem estar sendo emitidos. Cheques, né, como a gente já frisou aí anteriormente, ele pode ser emitido, né, de 2 formas. Nominal ou nominativo à ordem, ou nominal não à ordem.
O nominal nominativo à ordem só pode ser apresentado ao banco pelo beneficiário indicado no cheque, podendo ser transferido por endosso do beneficiário. Já o nominal não à ordem não identifica o beneficiário. Qualquer favorecido consegue receber o valor do banco sacador. Porém, preste muita atenção nesse detalhe, não pode ultrapassar o valor de R$100, tá ok? Então, quais são aí as duas formas de emissão do cheque? O nominal ou nominativo à ordem ou nominal não à ordem. O que nós precisamos entender no processo cliente/empresa? O cliente, ele é alguém que precisa se beneficiar com alguma coisa, ele precisa de um produto para se beneficiar. E a empresa, ela precisa de um produto que beneficie o cliente, que venha trazer benefícios para o cliente. Então, quando a empresa ela pensa nessa forma, nesse sentido, ela começa a investir no processo de técnicas de vendas. Professor, mas a empresa ela não visa o lucro, ela não visa obter recursos financeiros para se tornar uma empresa sustentável? Sim, mas o interessante é como ela buscar esse lucro, como ela buscar se tornar sustentável no mercado tão competitivo. De nada adianta você ter um excelente produto, um produto que gere benefícios para as pessoas, que gere benefícios para os clientes, se você não ter, se essa empresa não ter o vendedor que domine as técnicas de venda. Então, o vendedor que domine as técnicas de venda, ele consegue aumentar o faturamento de uma organização, que ele vai conhecer do produto e vai saber comercializar aquele produto. Em outras palavras, a técnica de vendas, ela consiste em promover a interatividade entre o cliente e o produto. Então, ela faz essa conexão entre o cliente e o produto. O bom vendedor é aquele vendedor que domina a técnica de vendas. Mas, acima de tudo, ele tem essa arte de fazer com que o cliente conecte-se com o produto. E quando você tem um vendedor desse dentro de uma organização, com esse perfil, com esse foco, com esse objetivo, com certeza aquela empresa ela consegue aumentar os faturamentos. Mas, professor Denilson, eu vou trabalhar como operador de caixa. A gente vai estar trabalhando mais à frente, eu vou estar falando com vocês sobre o marketing pessoal. Nós estamos sempre vendendo alguma coisa, ou estamos vendendo uma ideia, estamos vendendo a imagem. Você lembra de quando você era criança, que você chorava quando queria algo que seu pai não queria dar, e você chorava, você insistia? Então ali você já estava utilizando a sua técnica de venda. Fato é, ninguém nasce vendedor. Voltando ao questionamento que tinha proposto para você aqui, professor, mas eu vou só vender produto, eu vou só processar produtos. Não, você faz parte de uma cadeia importante, né, que é o cartão postal de uma empresa, como operador de caixa. Você é esse cartão postal da empresa, você é um operador de caixa, é lógico que você vai estar vendendo. Você observa que quando você vai na farmácia, uma farmácia muito conhecida aqui na nossa região, quando você vai comprar algo nessa farmácia, o que acontece quando você chega para comprar? O vendedor logo te pergunta. O vendedor é o operador de caixa vendedor. Ele logo te pergunta, vai levar só isso? Quando eu começar a falar aqui, citar os exemplos, você vai lembrar qual é o estabelecimento comercial, qual é a farmácia que faz isso com muita frequência. Porque ele investe muito na técnica de vendas. Eles treinam a sua equipe para fazer isso, né? É a venda agregada. Quando você vai lá, passou uma compra, né? A compra ela deu 10, 15, 20, 30, 40 reais. Né? Esse operador de caixa, logo ele diz, vem cá, vai levar mais alguma coisa? Eu tenho aqui um chiclete, eu tenho um chocolate, olha, isso aqui está na promoção. Olha, eu tenho aqui, vai fazer recarga hoje. Então ele está sempre adicionando algo a mais à compra que aquela pessoa, que aquele cliente acabou de fazer.
E você começa a observar que ele sempre oferta, está sempre ofertando um produto que está na promoção, está sempre próximo dele ali. Então é algo importante a se observar. Então você tem que dominar sim as técnicas de vendas, de vender. Primeiro ponto, o primeiro produto, eu digo assim, sempre para meus alunos quando estou dando aula presencial, primeiro produto que o cliente, que o vendedor precisa conhecer é o produto chamado ele mesmo. Então você precisa se conhecer para você vender. É isso mesmo. E o segundo produto é o produto a ser comercializado. Se você não conhece o produto, você não vai conseguir comercializar. Você não conhece o produto, você não vai conseguir comercializá-lo, não vai conseguir vender, logicamente, e não vai conseguir obter isso, tá bom? Então, vou dar aqui 2 dicas para você que é de suma importância. Primeiro, se conheça. É importante você se conhecer. E logo em seguida conheça o produto. Por que, Adenilson? Eu devo me conhecer primeiro. Você deve se conhecer em qual nível de capacidade de comunicar que você está agora. Qual o nível que você está? Onde você está nesse momento no que diz respeito a nível de comunicação, que também estaremos falando nos slides a seguir. Conhecer o produto, conhecer os benefícios é de suma importância para obter êxito no que diz respeito à técnica de vendas. Conhecer você mesmo, seus pontos fortes, seus pontos fracos, onde você está no que diz respeito a nível de comunicação. Falar algo importante para você. Dentro do processo de venda, todo vendedor ele procura a parte mais importante, que é o fechamento. Normalmente, quem domina muitas técnicas de vendas são os vendedores de PAP, de porta em porta. Você já deve ter recebido aí uma visita de um vendedor de livro. Bateu na porta da sua casa e aí vendeu aqueles livros. Hoje não se vende mais, mas por conta da internet. É um comércio que está quase que extinto, mas ainda você se depara com vendedores de livros, da área da saúde, etc. Você percebe que eles dominam em muito as técnicas de vendas. Vender livro não é fácil. Comercializar qualquer produto na área da educação hoje no nosso país é algo desafiador. Mas eles dominam de uma forma extraordinária a técnica de vendas. Aí vou focar aqui mais uma vez na necessidade de você conhecer o produto que você está trabalhando, que você está comercializando. Porque o cliente, ele não compra o produto em si. Professor Adenilson, o cliente não compra o produto, o que ele compra? Ele compra o benefício. Então o cliente ele compra o benefício. Então o primeiro ponto que você tem que se conhecer no processo de abordagem é se aquele produto que você está comercializando vai atender a necessidade daquele cliente. Porque o cliente ele compra benefício. Você procura o benefício. Eu procuro o benefício. Nós procuramos benefício. Você quer comprar algo, você quer adquirir um bem ou um produto que venha te trazer um determinado benefício. Quer seja para atender algo relacionado a conforto ou que seja para atender as nossas necessidades básicas e fundamentais para a nossa sobrevivência. Então, coloque aí, cliente, ele compra benefício. E se você for comercializar qualquer produto focado nessa característica que é o benefício, e no processo de abordagem, para que ocorra o fechamento, você procurar entender a necessidade do cliente, você pode ter absoluta certeza que você vai estar dando vários passos para o processo de fechamento sustentável. Então, primeiro ponto, eu conheço o produto, trabalho o conhecimento desse produto. No processo de abordagem, identifico a necessidade do cliente, qual é a necessidade que ele tem. O cidadão ele já tem ali uma TV e ele quer comprar uma TV maior. De repente está se aproximando aí da Copa do Mundo, de alguns campeonatos estaduais e regionais, e ele quer a televisão maior para atender essa necessidade dele, mas ele está achando caro aquela televisão. Então você tem que fazer com que a necessidade dele seja maior do que o preço. Você tem que dominar essa técnica de
conhecer os benefícios dessa televisão para fazer com que esses benefícios sejam maior do que o sacrifício de ter que pagar aquele valor, digamos, de 3 ou 4 mil reais. Então, conhecer o benefício é de suma importância. Lembre-se sempre, no processo de vendas, o cliente compra benefícios e não o produto em si. Se você focar, por exemplo, eu quero vender para ganhar uma comissão, você vai ser um péssimo vendedor. Então, o foco não tem que ser esse. O foco essencial tem que ser atender às necessidades do cliente. Lembra do slide anterior que eu disse, logo no início. Quando o vendedor ele consegue conciliar o produto, linkar, relacionar o produto com a necessidade do cliente, ele consegue fazer essa conexão, ele consegue fazer ali o fechamento de vendas. Bom, você jamais, imagine a cena, você está passando na rua e aí alguém chega para você, para o senhor, para a senhora, fala assim, olha, quero casar com você. Você nunca viu a pessoa, você não conhece aquela pessoa, mas você recebe já essa abordagem desastrosa. Pelo fato de não conhecer a pessoa, de não ter visto a pessoa, da pessoa não passar confiança para você, é lógico que você não vai aceitar essa proposta de casamento, ou namoro, ou algo do tipo, né? Porque você não conhece, não te passou segurança. Então, dentro do processo de venda, de técnica de venda, do processo de abordagem, ela precisa ser muito bem trabalhada. Como assim, professor, muito bem trabalhada? Para que a sua ação não venha provocar um susto no cliente. Uma coisa interessante que a gente está falando aqui é de comprar benefícios. O cliente ele compra benefícios. Você vai ter que fazer o link, a conexão da necessidade do cliente com o benefício que o produto pode proporcionar para ele. Certo? Então, a necessidade do cliente e o benefício que o produto pode proporcionar para ele. Chega o cliente na sua loja, onde a loja você presta esse serviço, e ele fala, eu quero comprar uma televisão e o valor dessa televisão é 3 mil reais. Primeiro ponto, antes de falar de preço, de valores, você tem que buscar entender as necessidades, as reais necessidades desse cliente, para que através do benefício dessa televisão, dessa TV, vai proporcionar para ele. Por quê? Porque no meio dessa negociação pode surgir uma objeção. O que é uma objeção? É o empecilho para que a venda ocorra. E você, vendedor, tem que estar preparado para quebrar as objeções através dos argumentos. E o melhor argumento é o argumento verdadeiro, é o argumento real, é o argumento que promova benefício para o cliente. E o interessante, por exemplo, digamos que esse cliente chega, estou louco para querer comprar essa televisão e fala, olha, mas é 3 mil reais. De imediato você vai utilizar os meios de pagamento como recurso de técnicas de vendas. Você pode dizer para ele, por exemplo, olha, a televisão é 3 mil reais, mas você vai poder assistir com toda a sua família. Você é flamenguista? Sim, então o senhor vai assistir esse jogo aí ao mesmo tempo. O senhor pode conectar aqui, acessar o WhatsApp direto aí, já tem uma câmera embutida, melhor qualidade de som. O senhor, a sua família, imagine o senhor e a sua família reunindo todo final de semana para assistir essa TV de X polegadas. Então olha só, você está levantando os benefícios que essa TV de 3 mil reais pode proporcionar. Então olha só mais uma vez aí, o vendedor promovendo a conexão produto, cliente versus produto. E outra coisa interessante é que você precisa de fato conhecer os meios de pagamento existentes dentro da sua organização, porque aí você pode utilizar a técnicas de perguntas fechadas e não de perguntas abertas. O que é perguntas fechadas? Você usar o ou, certo? Sim ou sim. Denilson, como funciona isso, sim ou sim? Digamos que nesse processo de venda dessa TV de 3 mil reais, o cliente ele apresenta alguns sinais de fechamento.
Pode dizer, caramba, eu vou poder assistir com meus filhos, de fato, vou reunir minhas filhas final de semana e etc, vou assistir o jogo do Flamengo, final do campeonato e etc, e etc. Então lhe dê um sinal de compra e de imediatamente você pergunte para esse cliente, o senhor ou a senhora vai querer levar à vista com desconto de 3% ou dividir em até X vezes no cartão de crédito. Olha só, todas essas alternativas, elas te conduz a um fechamento de venda. Mas tudo isso necessita de uma abordagem adequada, de um fechamento adequado, mas acima de tudo de conhecer esse processo de fazer a conexão de produto versus clientes e focar no benefício que o produto vai estar ofertando para aquele cliente e conhecer a política interna de meios de pagamento para utilizá-los, com perguntas fechadas no momento que o cliente apresentar um sinal de aceitação, um sinal de compra. Olá pessoal, vamos dar continuidade ao trabalho aqui. Esse próximo slide, vamos falar aqui, dar continuidade a falar sobre vendas. Vamos dar continuidade falando sobre vendas. O profissional de vendas, pessoal, ele deve ter em mente que cada cliente possui suas especificidades e necessidades. Ou seja, nós pertencemos a um leque variado de tipos humanos. Cada um pensa de um jeito, tem uma forma de pensar. Portanto, pessoal, cada cliente é diferente do outro. E as etapas que constituem uma etapa de vendas, atividade de vendas, são comuns a todos. Apesar de termos aí, no universo um leque variado de tipos humanos, essa composição da venda se aplica a todos, ok? Então, vamos falar aqui um pouco sobre o fechamento ou manutenção. O fechamento, pessoal, é uma etapa que o vendedor ele finaliza a venda, é o ponto final, conforme já discuti com vocês, ou eu vou discutir aí logo à frente, Deixando o cliente ciente de todos os aspectos, detalhadamente, todos os aspectos desse processo. Nessa fase de fechamento, sugere-se que o vendedor ele recapitule todos os pontos da negociação e do produto. Só que nesse processo aí, pessoal, de fechamento, de o cliente querer desistir da compra. Olha aí, pode acontecer a objeções. Contudo, mais uma vez, entrar em cena o profissional de vendas, que com muita sensibilidade oferece algum tipo de vantagem para o cliente, para que o cliente feche esse negócio, Seja em forma de brindes ou desconto, o processo continua através do pós-venda ou manutenção dessa venda. A questão do brinde, eu acredito muito no poder dessa conexão do cliente / vendedor / produto. Acredito que essas objeções, elas conseguem ser sanadas, elas conseguem ser quebradas a partir do momento que você tenha conhecimento do produto e conhecimento da necessidade do cliente. E como eu disse anteriormente, e consiga vender benefícios e não o produto em si, ok? A superação de objeções. Nessa etapa, os clientes geralmente colocam objeções e empecilhos durante a realização da venda. Para tanto, é necessário amplo conhecimento sobre as vendas, conhecer o produto, conhecer a necessidade desse cliente, além de o controle de suas habilidades de negociação. Qualquer cliente vai em algum momento mostrar-se contra o produto. Aí é necessidade de você conhecer o produto, por causa do preço ou por causa da marca. Uma coisa interessante, pessoal, é que às vezes o cliente ele não quer falar que é por conta do preço que ele não quer adquirir aquele produto. Então ele vai procurar uma objeção, ou um defeito, ou um problema, ou uma ausência de necessidade daquele produto ali. É aí que entra as suas técnicas de vendas, tá? Cabe ao profissional de venda, você profissional, contornar todos esses argumentos contrários e inverter o cenário dessa venda aí, ok? Que apareceu a objeção, então você vai ter que inverter, não tem jeito, tá ok? É argumento, não é simplesmente o cliente dizer eu não quero comprar. Tá, ele não quer comprar por quê? Porque tá caro. Tá caro porque não atende às suas necessidades, ok? Apresentação e demonstração.
Essa é a fase em que o vendedor apresenta o produto pormenorizadamente, seja, detalhadamente, ressaltando cada qualidade deste produto, cada benefício que esse produto poderá oferecer. O profissional de venda, ele deve neste momento despertar o desejo no comprador, fazendo com que este descubra a necessidade de adquirir tal produto ou serviço. Então a apresentação é mais uma oportunidade que você tem de conectar o cliente ao produto, conhecendo as características do produto, os benefícios que eles podem promover a fim de atender a necessidade daquele cliente. Ô professor, então eu vou criar necessidades. Não, você não pode criar necessidades. Você pode, por exemplo, criar alguns cenários. Eu já usei um exemplo da televisão, da TV. Já imaginou você com essa TV desse tamanho, toda a sua família assistindo o jogo do seu clube de coração? Olha, imaginou, você está levando o cliente a se imaginar, a se enxergar, a se ver com aquele produto dentro da casa dele. E aí você fala, olha, como é que é a sua sala? A minha sala é assim. Qual é a cor da parede da sua sala? A cor da parede da minha sala é branca. Já imaginou essa TV na sua parede branca? Vai mudar o layout da tua casa e etc, e etc, e etc. Então você vai focar na qualidade, nos benefícios que o seu produto vai poder estar oferecendo para aquele cliente. Na pré-abordagem, pessoal, identifica-se as necessidades na decisão da compra, isto é, quem paga. A abordagem é a próxima fase desse processo inicial. É preciso saber saudar o cliente. A sua apresentação deve ser agradável e positiva. Lá na apostila, acho que é tá aqui, no subitem 3.3 da apostila, você poderá ver detalhadamente, você vai ver detalhadamente a respeito dos 3 tipos de abordagem utilizada pelo profissional que atua no ramo de vendas, ok? É importante você investir. Olha, eu vou falar sobre entrevistas, mas se você domina as técnicas de venda de forma adequada, não vai ser só para você vender produtos, vai ser para você se apresentar, vai ser para você vender as suas habilidades e as suas competências. Então muitas pessoas, elas não conseguem passar na entrevista, que ela não consegue um produto chamado eu, ou produto chamado ele, ou produto chamado você. Então, como ela não conhece esse produto, como é que ela vai evidenciar as qualidades, os benefícios? Como é que ela vai fazer esse link de necessidade versus produto chamado eu? Como ela vai fazer essa conexão? Então, na maioria das vezes, o candidato, ele até tem as características necessárias para atender a necessidade daquela empresa. Porém, ele não tem a habilidade de fazer essa conexão da necessidade que aquela empresa tem daquele cliente, tá ok? Com as habilidades e competência dele, porque falta poder de comunicação. A gente vai estar falando em comunicação logo mais à frente, tá ok? Vamos falar agora sobre prospecção e qualificação. A primeira etapa, designada prospecção, é a qualidade, refere-se ao processo inicial da identificação dos clientes em potencial, tá ok? Os profissionais de vendas, eles podem identificar este potencial através do poder aquisitivo do cliente. Vou explicar detalhadamente esse detalhe aqui que você precisa entender, tá? Pelo volume de negócios, até mesmo através do modo de falar, enfim, são inúmeros índices para os quais o vendedor deve se atentar. Neste momento, o profissional deve neste momento, o profissional deve desenvolver essa sensibilidade para captar o cliente que lhe traga mais retorno. Olha, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Toma muito cuidado com esses detalhes aqui. Por que, professor, o senhor está falando toma muito cuidado? Olha, é algo muito perigoso mesmo. Uma coisa é você identificar, tá ok? Através dessa etapa da prospecção e qualificação, tentar identificar o poder de compra do cliente. Outra coisa é você tratá-lo de uma forma diferente, por julgar que ele não tem a capacidade de compra. Você pode cometer um erro. Você já ouviu muitas histórias de vendedores que receberam em seu estabelecimento comercial, receberam em sua loja,
Eles receberam lá na sua loja clientes que entrou descalço e o vendedor ignorou aquele cliente em função do visual dele. Ele olhou e viu o cliente descalço e falou: olha, esse cara descalço parecendo um mendigo não vai ter poder de compra. Ele não tem capacidade de compra. E o vendedor acaba por ignorar aquele cliente. E depois ele percebe que aquele cliente era um fazendeiro rico, cheio de dinheiro, que tinha condições de comprar não só um carro, mas como também vários carros. Então toma muito cuidado com essa etapa. Tá, Denilson, como eu faço a abordagem correta? Atenda qualquer cliente que entrar no seu estabelecimento comercial, você irá atendê-lo como milionário, independente de como ele está se vestindo. Você não vai fazer um pré-julgamento, você vai trabalhar. Ô professor, o que o senhor está dizendo que eu vou trabalhar? Quando eu falo que você vai trabalhar, eu estou dizendo que você vai utilizar a técnica de prospecção e qualificação. Não vai julgar. O vendedor que simplesmente julga, ele não usa essa técnica de prospecção e qualificação. Ele simplesmente faz o seu pré-julgamento. Pelo fato do cliente entrar de pés no chão descalço, ele não tem o poder de compra. Olha só, isso é um pré-julgamento, não houve um trabalho. O que seria fazer um trabalho? É atendê-lo como se fosse um milionário. Uma vez atendendo como se fosse um milionário ou trilionário, independente de como ele esteja se vestindo, o que você oferecia para um milionário, você ofereceria para aquele cara que entrou, por exemplo, de sandália, ou aquele que entrou de terno e gravata. Você vai atender da mesma forma. E você vai iniciar o seu trabalho. Você vai iniciar o seu trabalho de prospecção e qualificação, fazendo uma abordagem de identificação de qual é a forma de pagamento que aquele cliente que você ainda não identificou o potencial de compra dele vai utilizar. Tá ok? Olha, você vai olhar para a cara do cliente e vai sugerir ele boleto se você não sabe se ele tem cartão? Você não sabe se ele tem cartão, como é que você vai sugerir para ele um boleto? Denilson, se ele vai pagar à vista? Simplesmente, pessoal, utilizando a pergunta fechada. Digamos que esse cliente foi lá para comprar numa determinada loja que você está trabalhando como vendedor, comprar um carro. Você vai apresentar o carro para ele como se fosse um milionário. Vai apresentar todos os benefícios do carro como se fosse um milionário, apesar dele ter entrado na sua loja de sandália. Vai apresentar tudo para ele como se ele fosse um milionário. Na sua cabeça, qualquer pessoa que entra lá é um milionário, para te ajudar. Essa é uma técnica para te ajudar. Ótimo, perfeito. E aí você vai identificar o poder de compra. Senhor, o senhor gostaria de pagar à vista ou no cartão? Olha, com esse valor eu vou pagar à vista. Ótimo, perfeito. Vou te encaminhar para o setor financeiro para que finalize todo o processo de emissão de nota fiscal e etc, e etc. Senhor, o senhor gostaria de pagar à vista ou no cartão? Não, eu gostaria de pagar no cartão. Perfeito. Então divide-se em até X vezes. Procure o setor financeiro que vai dar sequência ao processo de emissão de nota fiscal. Muito obrigado por escolher a loja Y ou a loja X. Senhor, o senhor vai comprar no cartão ou não vai pagar à vista? Não, eu não tenho cartão e não tenho como pagar à vista. Não se preocupe, senhor. O senhor pode dividir também no boleto, dando uma pequena entrada de X%. Estaremos dividindo em até Y vezes de X valor. Fica muito simples você utilizar essa técnica para trabalhar a prospecção e qualificação do que simplesmente trabalhar no pré-julgamento. Nós começamos a entender nesse curso, quando você for entrar em uma loja, você vai perceber se o vendedor está utilizando a técnica de vendas correta, ele está sendo de fato um vendedor técnico, ou simplesmente ele foi contratado como vendedor e não é vendedor. Tem muitas pessoas que foram simplesmente contratados para atuar como vendedor, mas não é vendedor. E no próprio atendimento você consegue identificar esses detalhes.
curso falando de assertividade e resiliência, justamente para mostrar para você que a comunicação ela requer o domínio da resiliência e da assertividade. Você precisa ser assertivo para se comunicar bem. Você precisa ser resiliente para se comunicar bem. Você precisa resistir à pressão. Porque se você não resiste à pressão da situação que você foi condicionado, você não vai ter o controle para dominar técnica nenhuma. Ok? Vamos falar aqui sobre comunicação, mas lembrando que a base da comunicação é a resiliência e a assertividade, que você estudou lá no primeiro módulo. Nós falamos muito sobre a resiliência, sobre a assertividade, foi a nossa primeira aula. Você sabe o que é comunicação? Aqui, você sabe o que é comunicação? Olha, todo ser humano é dotado da capacidade de se comunicar. Essas competências é inerente a todos nós. O ato de se comunicar envolve muito mais fatores do que somente palavras. São os gestos, os olhares, a roupa que se usa. Em suma, a comunicação é a linguagem e essa é a capacidade que nos acompanha por toda a vida. Olha, piscar de olho é uma comunicação. Um gesto está se comunicando. Você vai entender logo no slide à frente que a porcentagem de que a gesticulação, o tom de voz e o texto no contexto comunicação tem peso que esses itens têm. Voltando aqui a falar sobre a questão da assertividade, da resiliência e etc. E voltando também a falar sobre a questão lá da técnica de vendas, para a gente não fazer um pré-julgamento, não traçar esse perfil. A roupa, a sociedade atual, ela começa a traçar as pessoas pelo como ela se veste. Você vê uma pessoa passando de gravata na rua, de terno, né? Ela fala, olha, ou aquela pessoa é um empresário ou é um crente. Então a mente já começa a processar isso. Ou aquela pessoa é um empresário ou é um crente, é ou não é? Em contrapartida, as pessoas verem, né, à noite, uma pessoa com roupa curta demais, faz um pré-julgamento negativo, dizendo que aquela pessoa, ela é, né, uma garota de programa, uma profissional, né, do sexo e etc. Então são pré-julgamentos que eu estou trabalhando com vocês para que eles não venham existir. Por quê? De repente a pessoa que passou de terno e gravata poderia ser perfeitamente o que aquela garota que você viu, ou que a pessoa viu indo à noite com a roupa, né, digamos assim, curta e etc, talvez era uma jovem que gosta de se vestir daquele jeito. Então assim, é bom e importante você tomar muito cuidado para você não traçar esse pré-julgamento e entender que a sociedade de hoje, que a sociedade de hoje, ela tem isso. Ela vai tentar traçar o seu perfil pela forma de você se vestir, pelo jeito de você se falar, de você se comunicar. Tá? Isso aí são os estudos da neurolinguística e cromoterapia. Não cabe agora discutir detalhadamente sobre esse processo, mas é isso. Ok? Então toma muito cuidado. Você precisa entender que esses pré-julgamentos existem, que a sua roupa ela se comunica, que seu gesto se comunica, tem o seu peso na comunicação, que a sua voz tem um peso na comunicação, tá ok? E também, né, existem essas influências aí. Eu vou estar passando para vocês mais à frente, a gente vai poder entender. Veja bem, pessoal, estudos comprovam que durante a apresentação de um indivíduo, como eu estava dizendo aí no áudio anterior, né, é determinado, durante a apresentação de um indivíduo e determinado grupo social, digamos assim, 55% do impacto causado sobre ele é referente à linguagem corporal. Tem a ver com seus gestos, ok? Aí é neurolinguística. Se você puder, estude um pouco sobre neurolinguística. Anota aí no seu caderninho que você está estudando, coloca aí neurolinguística. Isto é a postura, gestos, contato visual e etc. 55% são os gestos. 55% corresponde ao contato visual, a postura e etc. Nós digamos 55% corresponde à linguagem corporal. 38% é causado pelo tom de voz.
tom de voz ele é de suma importância no processo da comunicação. Já imaginou se eu estivesse aqui me comunicando com você e de repente eu começasse a falar: pessoal, a comunicação é de suma importância dentro do processo de qualquer negociação, não ia dar certo, né? Você ia dar um sono terrível, você ia falar: que aula chata, mas por conta do tom de voz. Então, o tom de voz, ele corresponde a 38%. E é causado pelo tom de voz, né? Somente 7% desse impacto é causado na apresentação. Refere-se ao conteúdo textual de nossa apresentação. Que legal, interessante essa informação. Pessoal, eu costumo dizer uma coisa muito importante: conhecimento são ferramentas que você precisa utilizar no momento certo. Olha, por que eu falei sobre resiliência, sobre assertividade? Em um processo de pressão, quando você for pressionado, quando você for pressionada, você não pode alterar seu tom de voz passando irritabilidade para o cliente. Você não pode alterar seu tom de voz. É por isso que você precisa dominar a resiliência e a assertividade. Porque se você tem uma deficiência na voz, ok? Nessa colocação no que diz respeito à voz, você vai perder 38% da sua capacidade de se comunicar bem. Vai perder 38% da sua capacidade de reverter uma situação de conflitos. Então toma muito cuidado. Não basta você ser resiliente. Você precisa entender esse processo. Não basta você ser assertivo. Você precisa entender esse processo. 38%. 55% é visual, professor. 38% é voz. E os outros 7%, como eu disse antes, refere ao conteúdo textual. Professor, quer dizer que se eu me comunicar bem, através do meu corpo, dos meus gestos, da minha forma de vestir, se eu me vestir adequadamente àquele ambiente, eu tenho um grande potencial para reverter ou simplesmente para conquistar ou fechar aquela negociação? Quando eu falo negociação, pessoal, eu não estou me referindo única e exclusivamente a processos que demandam dinheiro, que demandam recursos, que demandam valores. Mas eu estou me referindo na vida como um todo. Um exemplo: você é casado, você é casada e entra numa situação de conflitos. Você já sabe a resiliência, sabe a assertividade e sabe o peso do tom de voz, o impacto visual, o impacto do conteúdo textual. Ótimo, eu sei, professor. Sei tudo isso. Beleza, mas aí você precisa colocar em prática. E não é só no processo de negociação, de compra e venda de objetos, mas eu falo também ou de recursos tangíveis, mas eu me refiro também a recursos intangíveis. Eu me refiro a você, por exemplo: olha, eu tenho uma meta de mudar o comportamento do meu filho. Qual é o tom de voz que eu tenho que utilizar para mudar o comportamento dele? Eu tenho uma meta de melhorar o meu relacionamento com meu esposo, com meu namorado, com minha namorada, e etc, e etc, e etc. Qual é o impacto que o meu tom de voz está cooperando para a resolução desse conflito, para minimizar esse impacto negativo que tem causado? Então você precisa entender o seguinte, que o domínio dessas técnicas, elas vai te beneficiar para fechar negociações que envolvam recursos tangíveis e intangíveis. Quer seja recursos financeiros ou quer seja recursos para melhorar um relacionamento, para trazer paz e felicidade para o ambiente no qual você está inserido. Falar um pouquinho sobre as habilidades e atitudes. Há uma série de fatores que influenciam o ato comunicacional, isto é,
um conjunto de posturas que influenciam na maneira como o interlocutor entende a mensagem. No processo de comunicação, nós temos o emissor, o meio da comunicação, o meio de comunicação e o receptor. Tá? Você precisa entender esse processo. Olha, vamos lá então, ver alguma dessas habilidades e atitudes aí? Postura e comprometimento. A postura refere-se à expressão corporal. Estamos falando lá daquele impacto que... Você lembra quanto que foi, pessoal? Que corresponde aí? Você lembra? A linguagem corporal? Lembra? Lembra não? Mas eu lembro, tá? 55%. Então, a postura e comprometimento. Estamos falando aí, vamos falar nos elementos que compõem esse 55% no item comunicar. Na questão comunicar. A postura se refere a essa expressão corporal, ou seja, a maneira de andar, de sentar, de portar-se nos mais variados conceitos. Já o segundo termo refere-se ao conjunto de ações que indicam a boa educação. Para que haja uma boa impressão, é preciso uma harmonização desses dois fatores, da postura e o que? E comprometimento. A aparência, olha só, estamos falando aí, ainda falando dos 55%. Somos percebidos e observados constantemente. Nesse sentido, a aparência se torna um critério de avaliação. Por isso, vestir-se bem, pessoal, é fundamental. Isso não significa que você deve usar roupas de grifes e marcas caras. Pelo contrário, seu traje deve estar sempre limpo, ajustado e bem passado. Pequenos detalhes constroem uma imagem no seu interlocutor, no seu receptor. Como, por exemplo, as unhas cortadas. No meu caso, que sou homem, no caso dos homens aí, barbas feitas, sapatos limpos, roupas discretas e adequadas ao contexto em que está inserido. Como vemos, a aparência está mais relacionada a uma questão de limpeza do que o que, galerinha? Do que de dinheiro. Está mais relacionada a uma questão de limpeza, de higienização pessoal do que de limpeza. Olha aí, por quê? Porque do meu 55%, por que a minha linguagem corporal ela tem esse peso de 55%? Você está entendendo? Então, perfeito. Vamos dar continuidade. Vamos falar agora do nosso 7%. Tem a ver com... 7 não, professor. Que 7? 38%. É isso? O tom de voz, ele corresponde a 38% dentro do processo de comunicação efetiva. Como dissemos antes, como já disse antes para vocês, esse fator talvez o mais importante para qualquer profissional que trabalha com o público. É comum a pessoa falar assim, olha, quando eu vou falar em público eu travo. Só porém a mesma pessoa que fala em público trava e a pessoa que vai falar em entrevista trava. Qual é o segredo? Vencer esse medo e superar os desafios, encará-los. Seja ele vendedor, operador de caixa, etc. Perceba o quão importante é cuidar da voz. Treinar a dicção para se ter uma fala bastante compreensível e coerente. Aqui você deve se preocupar com a linguagem que o corpo e os gestos dizem. Olha, os gestos com as mãos faz muita diferença no processo de comunicação. Então você toma muito cuidado para que no momento de nervosismo você estivesse comunicando, não fazer gestos obscenos. Tem alguns gestos obscenos que são gestos que você não conhece, que as pessoas não conhecem, ou você faz sem intenção, mas que levam ao entendimento de gesto obsceno. Então toma muito cuidado. Só fica nervosa, começa a fazer gestos que dão a conotação de órgãos sexuais feminino com as mãos, se prende tanto, fica tão preso, que o interlocutor ele já vai causar ali um impacto negativo. Só uma dica, tá? Toma muito cuidado com isso. Não deixe o nervosismo te atrapalhar. Atitudes positivas e proativas. Veja bem, atitudes positivas e proativas. Aqui, ó. Pouco adiantará ter boa aparência, boa voz e uma dicção adequada. Se o profissional operador de caixa, se você operador de caixa, se você futuro operador de caixa, não tiver um olhar otimista das coisas,
Eu já falei lá no início sobre o provedor de sinergia positiva. Tá aqui, ó, embutido nesse item. Ou pior, se for um maledicente que vive reclamando do emprego e dos colegas de trabalho, provedor de sinergia negativa, como já dissemos antes. É fundamental que o operador de caixa saiba tomar posturas produtivas e positivas, tais como entusiasmo, integridade, bondade, tolerância e etc. Enfim, operador de caixa, você vai atuar no mercado de trabalho, atue como provedor de sinergia positiva e não como provedor de sinergia negativa. Esquece ou evita conversa de corredores com provedores de sinergia negativa. Seja um provedor de sinergia positiva. Saber se relacionar com as pessoas e falar em público. É imprescindível gostar de conversar com as pessoas. Entretanto, são necessários alguns cuidados, tais como saudar as pessoas cordialmente, seja em qualquer convenção social, desde um bom dia até um efusivo parabéns. Ser cortês com as pessoas do nosso convívio é fundamental. Muitas pessoas têm um profundo conhecimento técnico e experiência profissional, entretanto, se não tiver uma boa comunicação em público, não conseguirá transmitir de forma clara a mensagem. Agora, vou chamar muito a sua atenção nesse detalhe aqui. Eu trabalhei muito tempo como operador de caixa numa grande rede de combustível. E lá nós tínhamos uma colaboradora que ela sempre gostava de tratar bem as pessoas. Não é um erro você tratar bem, com um sorriso, com um oi, com um bom dia, porém, sem excessos. O que seria um excesso? Meu amor, minha querida, meu querido, meu bem. Isso já é um excesso. Ô professor, esse é um excesso? É lógico que é um excesso que já está levando para algo que dá uma conotação de uma certa intimidade. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um sorriso é o suficiente para você evitar conflitos. Agora, o meu amor, meu querido, minha querida, meu gatinho, minha gatinha, fofinho, oi fofa, é complicado. Por quê, professor? Imagine você num posto de combustível ou você lá como operador de caixa, atendendo o pessoal lá, todo mundo bem. Aí o cidadão é seu amigo, você conhece ele há 10 anos, mas não conhecia a esposa dele. A esposa dele é brava, mulher sirira lata. E aí você vai atender esse cidadão e essa mulher brava, ela tá lá organizando algumas outras coisas em outros lugares, você não viu que ele estava com ela, você não percebeu e nem sabe quem é ela, mas ele você conhece há 10 anos. Aí você chega e começa a falar para ele assim: olá meu bem, olá meu amor, oh meu querido, oi minha querida. E aí esse sirizinho na lata, essa pessoa estressada, essa mulher ou esse rapaz ciumento olha para você, olha, não vai dar nada bom. Então evite os excessos, principalmente aqueles que dão a conotação de intimidades. Ainda que você conheça, deixa de conhecer. Então trate-o de uma forma profissional. Como eu disse anteriormente, um olá, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, com carisma, promovendo essa sinergia positiva. Olha, não vai faltar nem sobrar. Vai ser o suficiente para você exercer um trabalho de uma forma profissional e com muita qualidade. Olá pessoal, você conheceu aí os elementos que são de primordial importância no processo de comunicação. Enfim, técnica de comunicação e interações humanas. Agora é a sua vez. Você vai fazer aí, né? Vai gravar um vídeo apresentação com os elementos que você acabou de aprender, acabou de conhecer aqui agora nessa videoaula. O vídeo apresentação, vou dar só um exemplo como é que vai ser, tá? Nesse vídeo apresentação você vai apresentar suas habilidades e competência, o seu nome, é lógico, tá ok? Quais são suas habilidades e competência? Você pode estar apresentando se você é resiliente, se você é assertiva, qual é a sua capacidade de estar se inserindo no ambiente, promovendo benefícios para aquela empresa. Ou
tecer aqui um exemplo bem simples e prático. Por exemplo, olá, meu nome é Adenilson da Conceição, Argentina. Eu sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas. Estou cursando economia e educação física e possuo as habilidades e competências relacionadas à técnica de comunicação e interações humanas. Estou à procura de emprego e acredito muito que não posso não somente atender às necessidades de uma organização, mas estou pronto para superar as expectativas, usando como princípios básicos, atender às necessidades para superar as expectativas. Pronto, vai ser simples e rápido um vídeo com mais ou menos nesse layout, tá ok, pessoal? E vai utilizar os elementos aprendidos, como visualização, a imagem, tonalidade de voz, tá ok? Faça direitinho que vai dar tudo certo, beleza? Essa é a atividade dessa aula. Um abraço, vejo você na vídeo apresentação.